Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo que nós vamos ler é o de número 37. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 1, o verso de número 37. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vamos ler juntos, por favor? Porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, é certo que aqui e ali todos nós conhecemos alguém que precisa de um milagre. E normalmente quando pensamos em milagres, nós pensamos em coisas extraordinárias e excepcionais. Coisas que são grandiosas, coisas que estão fora do alcance das nossas mãos. Mas preste atenção. Existem coisas que são muito mais simples, que às vezes nós precisamos acreditá-las como milagres. Deixa eu dar um exemplo. Quem de nós pode garantir que amanhã acordará e terá vida? A vida é um milagre cotidiano. Embora ela seja algo corriqueiro, algo que se espera, na verdade a vida é um grande milagre que nós não podemos explicar. Mas aqui e ali, no âmbito familiar, no relacionamento interpessoal, no trabalho, na escola, nas finanças, em qualquer parte, nós temos algumas coisas que são necessárias fazer, que são difíceis, mas não são impossíveis. Está ao nosso alcance de realizar, mas nós não temos disposição, interesse, nós não temos às vezes iniciativa para tomar resoluções para solucionarmos alguns problemas que se apresentam. Nós muitas vezes vivemos naquela filosofia de pensar assim: olhe, vamos deixar que o tempo resolva, vamos deixar que as coisas se ajustem ao passar dos anos, com o passar do tempo, tudo vai chegar nos seus lugares, até que nós percebemos que se tornou uma bola de neve tão grande que nós não podemos fazer mais nada, porque agora sim se tornou algo impossível. Então, tantas vezes, por nossa negligência, por nossa falta de interesse, por nossa falta de iniciativa, coisas que são difíceis, porém não impossíveis, não são solucionadas e só por essa razão elas se tornam então impossíveis. Deixe-me citar algo aqui. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 6, 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que é que muitas vezes ocorre neste aspecto da vida aqui que quero citar? Em algumas ocasiões, eu, por um motivo, magoo alguém. Ou por alguma razão sou magoado. E aí o que é que muitas vezes acontece? Nós não temos a disposição de sair do nosso lugar, de descermos do nosso pedestal, nos arrependermos do nosso ato e nos dirigirmos àquele a quem nós magoamos e lhe pedir perdão. E nós achamos então que o outro está obrigado a me perdoar sem que eu me dirija a ele. Ora, não está em mim fazer com que você me perdoe. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho como resolver essa questão, como solucionar esse problema. Mas eu posso sim dar um passo, fazendo aquilo que me compete fazer, pedindo a Deus que faça aquilo que compete ao Espírito Santo dele fazer. Então, neste caso, a minha ação em obediência a Deus, associada com o poder da oração e a ministração do Espírito Santo, vai gerar uma obra excepcional e Deus vai tratar aquilo que está sendo necessário trabalhar na nossa vida. Deixa eu dar outro exemplo.
Às vezes a situação financeira está difícil. E você precisa então tomar uma solução radical. Qual é a primeira solução radical quando se está com um problema financeiro? Parar de comprar. Essa é a primeira resolução. Ou comprar o mínimo possível, só aquilo que for estritamente necessário. Essa é a primeira saída. Segundo, eu preciso fazer algo para solucionar aquilo que eu estou em débito. E como é que eu faço isso? Olhe, eu estou em débito com você, eu preciso de pagar 50, 200 mil, 10 mil, 50 mil reais, mas eu não tenho dinheiro agora. Então eu quero que você estabeleça um prazo, nós vamos aqui negociar um intervalo, para que nesse prazo eu consiga adequar as minhas contas e fazer o pagamento devido. Aí, meus irmãos, muitas vezes nós não temos essa iniciativa, e deixamos que as coisas ocorram de qualquer jeito. E depois nós mesmos reclamamos da situação que nós estamos passando. Porque alguém passa e diz assim: olha, engraçado, pagar não paga. Mas, entendeu como é que funciona? As coisas se tornam impossíveis muitas vezes porque nós não tomamos iniciativas de resolver as questões. Não é vergonha nenhuma para ninguém passar dificuldade. Para ninguém. Mas é preciso que nós tomemos iniciativas. Mas tem algumas ocasiões que nem toda iniciativa do mundo resolverá a questão. Tudo que eu possa fazer humanamente não resolverá o problema. Tem horas que nós olhamos para um lado, não tem saída. Olhamos para o outro, não tem alternativa. Olhamos para frente, não tem jeito de passar. Assim estava o povo de Israel em determinada ocasião. Eles estavam marchando rumo à terra prometida, e de repente olharam para um lado, tinha montanhas. Olharam para o outro lado, montanhas. À frente estava o mar. Quando eles olharam para trás, vinha o faraó com o seu exército para pegar o povo. O que fazer nesta ocasião? Quando nós não temos o que fazer, quando não se apresentam alternativas, como nós vamos agir? É nesta hora, meus irmãos, que nós precisamos confiar em Deus. É nessa hora que nós precisamos buscar nele a resposta e a alternativa para essa situação que nos parece impossível. Observe que o texto de Lucas 1,37 que nós lemos, nos diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Observe que o texto não para em dizer que não haverá impossíveis, mas diz que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. O texto que lemos no Evangelho de Lucas está na narrativa do nascimento de Jesus, de como o Senhor Jesus vai nascer. Então, numa visita que Maria tem do anjo Gabriel, ele lhe diz essa afirmação: Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E nós precisamos então, meus irmãos, compreender com este exemplo de Maria, como é que estas coisas acontecem. E a primeira atitude então que nós vamos observar da parte de Maria, é que ela ouviu ao mensageiro de Deus. É isso que diz o verso 28, também o verso 30, do capítulo 1 de Lucas, que quero ler. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Meus irmãos, a primeira observação que quero fazer do texto é que Maria não tem um sonho. Maria tem uma visão. Maria está a Bíblia não nos diz onde ela está, mas diz que o anjo entrou aonde ela estava. Não sei se no quarto, não sei se na cozinha, não sei se ela estava na área de serviço, mas é certo que em algum momento Maria foi surpreendida pela presença de Gabriel, o anjo de Deus que veio lhe trazer um recado, que veio lhe trazer uma mensagem. O texto nos diz, meus irmãos, que o anjo então dá uma saudação a Maria: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Meus irmãos, a maior promessa que Jesus nos deu,
que nós deveríamos guardar no nosso coração e nos lembrar todo o tempo, está em Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. O que nós deveríamos nos lembrar do que diz o salmista, Salmo 23, 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Você tem essa convicção do que o anjo disse a Maria? Você sente isso? O Senhor é comigo, não preciso temer, o Senhor está comigo. Essa foi uma promessa de Deus para nós. Ele está presente aqui. Ele disse que onde o povo dele se reúne, ele se faz presente. Nós não estamos aqui apenas para assistirmos a um culto, nós estamos aqui para prestar culto àquele que se faz presente entre nós, aquele que ouve a nossa oração, aquele que atende ao nosso clamor, aquele que fez todas as coisas e mesmo assim se importa comigo e com você. O Deus grandioso, Ele não está impressionado se o templo é grande, se ele é pequeno, se ele está hiperlotado. O que Ele procura são verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores estão em toda parte, como o irmão acabou de cantar. Então Maria ouve: o Senhor é contigo. Mulher muito favorecida, agraciada, como diz o texto. Meus irmãos, muitas pessoas têm sido abençoadas por Deus. Muitas mulheres foram muito abençoadas por Deus. Mas Maria recebeu a maior das distinções que uma mulher poderia receber. Ela foi a mãe do Salvador do mundo. Ela foi a mãe do Deus homem. Ela foi aquela que deu a luz ao Messias. Era uma mulher espetacular. Uma bênção dessa Deus não daria a qualquer uma. Ela não precisa ser venerada, mas ela precisa ser honrada. Ela não deve ser alvo da nossa mediação, porque só um único mediador entre Deus e os homens. Mas nós precisamos perceber que nela há uma distinção excepcional. É a única mulher que concebeu sendo virgem. A única, um milagre exclusivo. Mas preste atenção. Ela foi a única pessoa que ouviu de Deus que era com ele? Absolutamente. Gideão ouviu o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Está em Juízes 6, 18. O Senhor é contigo, homem valente. Não foi só Maria que ouviu isso. Esta mesma afirmação de Gideão, a mesma afirmação a Maria, pode ser uma dita para mim e para você. O Senhor é contigo. Você tem convicção disso? E você pode dizer para você assim: o Senhor é comigo. Mas não apenas com os lábios, com o coração. O Senhor é comigo. Meus irmãos, uma outra afirmação que o texto diz é que ela achou graça. Realmente Maria foi muito agraciada, mas a Bíblia fala de outras pessoas que também o foram. A Bíblia fala em Gênesis 6, 8, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para todo mundo e disse assim: ele é diferente. Achou graça aos olhos de Deus. Nós podemos perceber que indiretamente, Gênesis 5, 24 diz de outro homem que Deus também achou graça, Enoque. Gênesis 5, 24 diz que Enoque andou tanto com Deus, que ele já não era, porque Deus o tomou para si. É outra pessoa que Deus achou graça. A Bíblia fala também que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E fala isso com Satanás, diz assim: você viu o meu servo Jó? É um homem que teme a mim e se aparta do mal. É outro que achou graça. Meus irmãos, Elias, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 11, diz que de repente Elias estava caminhando com Eliseu e de repente ele foi elevado aos céus. Porque Deus elevaria Elias ao céu se não fosse alguém que o Senhor achou graça? Meus irmãos, por que Deus não pode aqui encontrar entre nós alguém que ele diga assim: alegra-te, muito favorecido, muito favorecida,
eu sou contigo. Ainda que passe por dificuldades, por problemas, por tribulações, nas palavras de Jesus em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É assim que precisa ser a nossa caminhada. Então, neste primeiro momento, eu quero lhe fazer pensar em 4 coisas. Primeiro, você precisa ter um discernimento claro para reconhecer que chegou um mensageiro de Deus na sua casa, que chegou um mensageiro de Deus na igreja, que aquele que chegou no seu trabalho é alguém que Deus enviou para trazer uma mensagem ao seu coração. É preciso ter discernimento. Poucas pessoas têm tido esse privilégio de receber um mensageiro de Deus em sua casa, na igreja, no seu trabalho, por meio de uma ligação. Poucas pessoas têm tido esse privilégio. Escute a mensagem com atenção. Tem muita gente que ouve, mas não entende, ouve, mas não escuta, e por essa razão perde-se no tempo aquilo que o Senhor falou. Meus irmãos, se Deus disser, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Deus falou por meio dos profetas. Deus falou por meio de Moisés. Deus nos falou por seu Filho. E Deus nos fala por meio de sua santa palavra. Quando abrimos a palavra de Deus, é Deus a falar conosco. E nós precisamos ter essa convicção plena. O Senhor falou comigo. Se não houver essa convicção, por mais bonita que seja a mensagem, por mais singular que seja, nós não daremos ouvidos. É preciso ter discernimento, é preciso compreender o privilégio, e é preciso saber que Deus fala conosco. Em segundo lugar, os versos 29 e 34 me ensinam que Maria creu naquilo que ouviu. Verso 29. Então disse Maria ao anjo: como sei isso? Pois não tenho relação com homem algum. Diz o verso 34. Meus irmãos, a incredulidade normalmente levanta dúvidas. A incredulidade levanta dúvidas. A fé, por outro lado, ela desperta esperança e traz questionamentos. Observe o que Maria diz. Quando o anjo chega, ela ouviu, porém se pôs a pensar no que significaria aquela saudação. O que quer dizer isso? Mas há uma outra expressão no verso 29 que quero lhe chamar a atenção. Perturbou-se muito. O que é que perturba Maria? A princípio me parece que o que perturba Maria é a presença do anjo. Ela se assustou. Ela estava tranquila ali fazendo a sua atividade. De repente chega alguém e ela... Não é isso que perturba. Ela fica perturbada, segundo o que o texto diz, porque ela se pôs a pensar no que significaria a saudação. O que é que isso quer dizer? Em alguns instantes, meus irmãos, nós ficamos espantados com as coisas que Deus faz. O que perturba Maria não é a presença do anjo, mas é o que ele quer dizer. Observe o que diz o verso 18 também do capítulo 1 de Lucas. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Porque eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ao que me parece é que o verso 18 e o verso 29, eles estão semelhantes, mas estão de forma muito diferentes. E deixe apontar por quê. Gabriel, no verso 13 e no verso 30, diz as mesmas expressões a Zacarias e a Maria: o Senhor é contigo, não temas. Então, do mesmo modo que Zacarias fica preocupado com a presença do anjo ali, quando ele estava trabalhando no templo, Maria também fica preocupada com a presença do anjo, e ambos ouvem dele: não temas.
Então, a primeira coisa que Gabriel diz aos dois é: não precisa temer. Segunda consideração para os dois: eles estão diante de impossibilidades. De um lado, Zacarias, velho, não tem filho. De outro lado, Maria, virgem, também não tem filho. E que parece é que o que é impossível para um e para outro, nesse instante, precisa ser resolvido e solucionado por Deus. As condições humanas para ambos é a mesma. Nós não conseguiremos resolver esta questão. Não há para nós possibilidade. Enquanto Zacarias ora, observe que o texto diz que Zacarias orava. Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, diz o verso 13. Ora, se eu estou orando por alguma coisa, a minha expectativa é que Deus faça aquilo que eu estou pedindo. O que acontece é que Zacarias, então, no verso 18 que lemos: como saberei isso porque eu sou velho? Na verdade, o que Zacarias está aqui pedindo é: eu quero uma prova. Você entende que eu sou velho e não conseguirei conceber? A minha mulher também é. Como vai isso acontecer? Me prove que isso acontecerá. Aí nos parece que Maria, quando faz o questionamento ao anjo, faz da mesma forma, mas não é a mesma coisa. Maria diz assim: como será isto? Como esse milagre que você está dizendo vai acontecer? O que Maria não quer não é saber se vai, ela quer saber como vai acontecer. Irmãos, a fé, ela suporta questionamentos. E Maria questiona Gabriel, dizendo assim: como vai acontecer? Ao passo que a incredulidade de Zacarias lhe fez perguntar: que prova você me dá que isso acontecerá? Meus irmãos, Maria pergunta isso ao anjo por algumas razões. A primeira razão, Maria vai ter que dizer para sua mãe: mamãe, eu estou grávida. Maria tem que dar explicações ao seu noivo: José, eu estou grávida. Maria tem que dar explicações à sociedade: hoje saibam todos que eu estou grávida. Então é por essa razão que ela pergunta: como se dará isso? Mas olha o que acontece. Em Mateus capítulo 1, nós percebemos que um anjo também visita a José num sonho, porque José já havia intentado deixar Maria secretamente, porque não queria difamá-la. E o anjo visita e diz assim: José, não temas em receber Maria por tua mulher, porque o que ela está esperando é filho, foi concebido pelo Espírito Santo. Será o seu nome Jesus, ele será o Filho de Deus. Não temas. Maria não precisou dar explicações a José, mas ela precisava sim entender como é que isso aconteceria. Era muita informação para um adolescente. E ela então pergunta: como acontecerá isto? Meus irmãos, enquanto Maria crê e quer saber como acontecerá, Zacarias duvida. E por ter duvidado, ele passou algum tempo mudo. O anjo falou assim: já que você não creu, até o menino nascer, você não vai falar. E quando ele sai do turno do sacerdócio, sem poder falar, alguém diz assim: alguma coisa aconteceu lá. O que é que aconteceu? Nós não sabemos. E ele não tinha como explicar. Até o dia que ele escreveu numa tabuinha: o nome do menino é João. Aí ele pôde falar. Cuidado para que quando você ouvir a palavra de Deus, trazida pelo mensageiro de Deus, ela não gere incredulidade no seu coração. Porque se gerar incredulidade, Deus não deixará de realizar o milagre por sua incredulidade. Mas ao mesmo tempo você deixará de ver a sua fé em ação. Você passará o vexame de alguém dizer assim: aí ó, não creu e olha o que aconteceu. Ao passo que Maria, muito favorecida: o Senhor é contigo. Como é que vai acontecer? Eu quero saber, me conta. Eu vou contar para todo mundo o que aconteceu. Como vai acontecer o milagre? É assim que Maria se aproxima do anjo. Meus irmãos, o Salmo 138:6, que nós lemos no começo do culto, diz que Deus atenta para os humildes.
faz transtornar o caminho daqueles que são arrogantes, mas que Deus contempla aqueles que são humildes. Sabe por quê? Porque os humildes se colocam diante de Deus e dizem assim: Senhor, o que o Senhor disse está dito, eu quero crer, e ponto final. É preciso orar e confiar que Deus é poderoso. Muitas vezes nós oramos a um Deus sabendo que Ele é poderoso e que Ele pode realizar, mas nem sempre nós confiamos que a nossa oração será ouvida, respondida, e que o milagre acontecerá diante dos nossos olhos. É preciso ter fé assim. A fé remove a incredulidade. A fé mata o desespero. A fé faz brotar a esperança. Creia na mensagem que o mensageiro de Deus traz, a mensagem que Deus envia. O verso 38 me ensina a terceira atitude que Maria tem, que precisamos ter também todos nós. O verso 38 diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Na língua grega, a expressão para tratar o que nós lemos aqui na nossa versão como serva, é uma expressão também que designa aqueles que são escravos. É o mesmo termo. Servos e escravos, na língua grega, é a mesma expressão. De certo modo, servos e escravos, eles não fazem aquilo que querem. Tanto um quanto o outro estão obrigados a fazer aquilo que lhe foi ordenado. Mas há uma diferença gritante entre servos e escravos que precisa aqui ficar clara para todos nós. Normalmente, quando nós nos referimos aos escravos, são aqueles que fazem pela obrigação, fazem com pesar, fazem porque são obrigados a fazer aquela função. Já o servo não. O servo, no contexto bíblico, é aquele que voluntariamente faz aquilo que quer o seu Senhor, mas não o faz por obrigação, o faz com alegria, se coloca à disposição para servir, e o faz com toda presteza, com toda diligência, ajudando aquele que lhe deu a tarefa. Ele não é apenas um cumpridor de ordens, mas é aquele que auxilia o seu Senhor no cumprimento daquilo que ele está por necessitando fazer e realizar. Meus irmãos, quando Maria então ouve aquilo que ela deveria fazer, que estava para se realizar na sua vida, Maria poderia ter ficado preocupada com algumas questões. A primeira delas: eu posso ser morta por esta situação. Ela não questiona o anjo quanto a isto. Ela poderia ter dito: você sabe o que diz a lei? Que uma jovem como eu, que está comprometida, se for flagrada numa situação como esta, vai morrer apedrejada. Não é isso que ela faz. Ela não questiona dizendo assim: olhe, minha juventude será prejudicada por essa gestação. Ela não o faz. Pelo contrário, ela se coloca voluntariamente para cumprir aquilo que Deus lhe pede. Ela deixa de lado a sua reputação, ela deixa de lado os seus sonhos, os seus projetos, ainda que provisoriamente, para cumprir exatamente aquilo que Deus necessitava e gostaria de fazer por intermédio dela. Meus irmãos, Maria poderia ter, como Isaú, recusado o favor de Deus. Isso muda um pouco a história, porque talvez a mãe não fosse Maria, fosse Ana, Joana, Josefa, não sei que nome teria. Deus não deixaria de cumprir o seu propósito, porque Maria não se dispôs. Mas quando nós lemos lá no começo que o anjo chega e diz: muito favorecida, Deus já sabia, Deus conhecia Maria e sabia que ela tinha um coração servo, como ela afirma aqui. Deus conhecia esta jovem e lhe chamou para essa tarefa porque sabia que ela tinha todas as condições de cumprir aquilo que lhe estava sendo proposto. Mas observe que a sua atitude é de dizer assim: eis aqui a tua serva, cumpre-se em mim conforme a tua palavra. Quantas vezes nos falta essa disposição de servir a Deus, de servir ao Senhor, de colocar-nos à disposição dEle para realizar aquilo que Ele deseja fazer.
Mas tantas vezes, irmãos, nós queremos que as coisas que nós queremos que Deus faça, nós queremos que Ele realize. E nós o fazemos com arrogância, como alguns fazem nos nossos dias. Ouço dizer de gente que diz assim: olha, não aceito a enfermidade. Não aceito isso. E nós estamos percebendo que é Deus que está conduzindo naquela direção. Não aceito aquilo outro. Ao soberbo, Deus abate. Aqueles que não reverenciam a Deus, alguns perderam as suas vidas por falta de temor e reverência. A Escritura nos diz de gente que foi pastar, literalmente. Em Daniel capítulo 4, foi pastar. Irmãos, quantas pessoas nós percebemos que têm pastado na vida, porque eles não vão para o pasto comer capim. Mas a vida é um desastre do começo ao fim, porque não compreenderam ainda que há um Deus no céu a quem eles devem servir. É preciso compreender que Deus requer de nós um coração servo, um coração humilde, um coração quebrantado. Sabe o que é que Maria percebeu? Que antes de lutar por seu caráter, por sua reputação, era muito melhor para ela fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, ela seria realizada e seria feliz. Talvez Maria nunca imaginou que no ano de 2019, numa noite como essa, o seu nome estaria sendo lembrado desta forma, como alguém que experimentou algo extraordinário, porque era uma pessoa que ouvia a Deus, cria na palavra de Deus e servia a Deus. Você quer mesmo que o Senhor realize coisas impossíveis na sua vida? Esta mesma palavra Deus diz a Abraão. Se não me falha a memória, Gênesis 18, 14. Porque para Deus não haverá impossíveis. O que eu preciso fazer é compreender o plano de Deus. Quais são as promessas de Deus? E me ajuntar a Ele no que Ele tem feito.